Liderança com coração. Você já ouviu falar nisso? Como transformar desafios e esperança no combate ao câncer infanto-juvenil. E para falar desse tema aqui nesse Insidercast, a gente está aqui com a Bianca Provedel. Ela é CEO do Instituto Ronald McDonald. Bianca, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Olá, Fábio. Que prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E esse bate-papo, a gente vai trazer muitas coisas, Bianca, não só do Instituto Ronald McDonald, mas também falar um pouco de você como uma executiva de sucesso, falar um pouco de liderança. E para começar esse bate-papo, queria perguntar para você se você poderia compartilhar um pouquinho alguns sonhos seus de infância que teve impacto na sua escolha, na sua carreira profissional e como isso impacta na liderança de hoje, Bianca. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Um prazer estar aqui, um prazer estar com essa audiência. Bom, falar um pouquinho sobre a infância, apesar de já ter passado tanto tempo, né? Mas eu acho que alguns pontos que, quando eu era criança, eu tinha dois grandes sonhos, né? Sempre que eu tinha essas brincadeiras em que a gente se simulava em alguma situação, era sempre ser professora ou executiva, né? Eu falava que ia ser dona de empresa, empresária. Então, eu acho que, aos poucos, né, de alguma forma, isso ficou introjetado, isso seguiu comigo. Sempre tive muito também essa vontade de querer estar com as pessoas, de querer ajudar. Né? Eu sou filha única, mas eu sempre dizia para minha mãe, você não vai ter outro irmão? Minha mãe tentou, infelizmente não conseguiu, e aí eu lembro que ela falava assim, mas se você tiver um irmão, você vai ter que dividir suas coisas, você vai ter que dividir os presentes e tal. E aí eu lembro que eu cheguei com ela já tudo dividido, eu falei, pronto, isso aqui já está resolvido, já dividi tudo, agora falta o irmão. Então, acho que isso traz um pouco, né, do que eu acabo carregando um pouco na essência, essa vontade de partilhar, de compartilhar, de dividir, de multiplicar. Então, acho que um pouco desse... Eu sou uma pessoa que adoro relações humanas, então sempre gostei, sempre tive muitos amigos, sempre era líder de turma, sempre me preocupava, né, com aquelas pessoas que, às vezes, eu estou falando da década de 80, em que não existiam todas as regras sociais que hoje existem, e que bom que existem. Então, eu estava sempre muito preocupada em incluir, né, às vezes, aqueles amigos que na classe não faziam parte dos grupos, né, ou que não faziam parte ali das pessoas mais populares. Então, sempre tive esse olhar pelas minorias. E eu acho que isso vem comigo desde então, e acho que isso traz muito, né, do porquê que eu escolhi trabalhar na área social. E acho que essa ideia também de ser empresária, de tomar decisão, de estar ali no controle da operação, essa vontade de trabalhar, de assumir riscos, eu acho que traz muito do que é a minha posição hoje de liderança. E o ensinar, eu acho que todo líder tem sempre esse papel de ensinar e aprender. Né? Assim como o professor ensina e aprende com os seus alunos o tempo inteiro, eu acredito também que os líderes, de forma geral, eles acabam também aprendendo muito e ensinando também ao seu grupo para que todos cresçam juntos. Então, quando a gente fala aí do passado e eu olho hoje isso refletido, eu acho que teve muito essa vontade de estar em posições de tomada de decisão, de estar em posições de liderança, aprender e compartilhar e gostar muito de pessoas. Então, acho que isso resume bem a minha trilha profissional e hoje a posição onde eu ocupo. Que maravilhoso, Bianca. Impressionante como o nosso passado molda a pessoa que somos hoje. É E, verdade. Bianca, a gente não está aqui sozinho nesse bate-papo. Queria chamar aqui para conversar com a gente também o Cleiton Lúcio e já emendar uma pergunta para ele. Se a infância dele impactou hoje no trabalho que ele faz com comunicação. Seja bem-vindo, Cleiton Lúcio, a esse Insidercast. Nossa, quanto tempo a gente não faz um Insidercast remoto, né, Fábio? Seja bem-vinda, Bianca. É um prazer estar com você aqui também. Eu acho que a minha infância me impactou muito na parte de comunicação, porque eu queria entender o mundo e queria entender as pessoas, né? Então, eu lembro que eu sempre me perguntava muito por que as pessoas pensam de tal forma, por que as pessoas agem de tal forma. Sempre tive essa busca, né, de querer entender. E
Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, era me expressando e tentando fazer vídeos para a internet com esse conteúdo. Né? Para quem não sabe, eu trabalhei em 2014 como coach, e aí quando o coach começou a ficar banalizado, eu falei, quer saber, eu não vou fazer mais isso não, comecei a trabalhar com terapias, e todo o conhecimento que eu tive, porque eu tinha que gravar o vídeo, editar e tudo mais, eu acabei usando aqui na Insider. Então, todo o conhecimento, quer dizer, a base do conhecimento para a comunicação, eu adquiri de uma necessidade de realmente expressar aquilo que eu queria como vocação, que era entender as pessoas e ajudar também as pessoas com seus problemas e dificuldades. Então, acho que desde pequeno, realmente, eu tive essa vontade de querer conhecer as pessoas. Na verdade, eu queria entender o mundo. E a gente só entende o mundo através das pessoas, né? Então, e através desse entendimento, eu acabei tendo que perder a timidez de falar na câmera, de tentar me gesticular melhor, de tentar articular ideias um pouco mais complexas, e hoje eu tô aqui. Então, sim, teve muita influência na minha infância, assim, a minha curiosidade por entender pessoas me ajudou muito a ser um comunicador que eu sou hoje. Continuando a entrevista aqui, a Bianca falou muito sobre se importar com as pessoas, que acho que é um papel que o líder é essencial para o líder, né? Porque tem o cargo de chefe e tem o líder, né? O chefe é aquele que tem o poder de fazer e mandar e desmandar, só que ele está ali só cumprindo ordens, entre aspas, né? O líder, ele sempre faz a mais. E para fazer a mais, a pessoa realmente precisa se importar com o próximo. E aí, quando a gente fala hoje de se importar com o próximo, e ela até tocou nesses assuntos que na década de 80 e 90 não tinha muitas coisas em pauta como diversidade e inclusão, a gente também tem que lembrar que hoje a liderança feminina, mesmo nós já normatizamos muito esse tema, ainda assim é uma pauta que deve ser batida. E eu queria perguntar para a Bianca o seguinte, né, na sua jornada como líder, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e o que você fez para superar esses desafios enquanto líder? Porque a gente sabe que o ser humano é complexo, né? A gente gosta dos seres humanos, mas às vezes eles testam nossa paciência. Bom, acho que tem dois grandes aspectos, né? Eu vou começar quando você fala de diversidade, de inclusão, né, de liderança feminina, a gente sabe que, por mais que tenhamos aí ganhado um protagonismo relevante, ainda estamos falando de um status a ser buscado, né? Ou seja, ainda estamos desbravando esse mundo, ainda estamos ali galgando, né, esse espaço de inclusão e de equidade entre homens e mulheres na liderança. Na minha equipe, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho, né, grande parte dos meus líderes são mulheres, então a gente tem ali num grupo mais de 75% são mulheres, então no meu eu trabalho até para incluir um pouco mais os homens, acho que isso veio tão intrínseco, né, de trazer esse empoderamento feminino que a gente conta no Instituto com um quadro bastante diverso, tanto quando a gente fala de questões de gênero, a gente está falando também de questões de raciais, então a gente tem sempre esse olhar e os dados refletem que a gente tem buscado cada vez mais atuar de forma inclusiva. Mas não é isso que a gente encontra, né, no dia a dia do mercado. Então, acho que os grandes desafios que a mulher atravessa, obviamente, né, uma questão de sempre ter a visão de ter que buscar o seu espaço de fala com maior dificuldade. Então, muitas vezes você está em grupos de discussão em que você, para conseguir falar, você tem que, às vezes, até se impor com uma fala um pouco mais assertiva do que normalmente você precisaria para que você seja ouvida. Você tem uma questão de ter que dosar muito bem o que você veste, como você se porta, porque né, a mulher tende a ser vista também, né? Mas é bonita, mas é jovem, mas é magra, mas será que tem outros interesses? Como será que chegou ali? Se você trabalha bem, então, com né, por exemplo, no caso, eu me reporto ao conselho, né, o presidente do conselho, e aí se o presidente do conselho é homem, como é que chegou aqui? A primeira pergunta é, será que tem alguma coisa? Será que não tem? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente se acostuma, não deveríamos nos acostumar. Acho que no futuro as novas mulheres que estarão na liderança não precisarão se acostumar com isso, mas a gente já espera que haja esse tipo de questionamento. Então, você toma cuidados excessivos, você toma, né, comportamentos, muitas vezes até excessivamente cuidadosos ou até um pouco introspectivos em alguns momentos, né, de ser reservado, por uma questão de você precisar separar bem as coisas, de mostrar que não tem como ser, não é para ser interpretado de uma outra forma. Então, você cuida de uma roupa
como talvez um outro homem não cuidasse, né? Se vai com uma roupa mais despojada, uma mulher já tem essa preocupação de como isso vai ser visto. Então, eu acho que existe uma questão ainda a ser percorrida, e eu acho que vai ser uma longa jornada sobre mulheres, principalmente porque a maioria das lideranças ou das altas lideranças, né, quando a gente fala do C-level, a gente está falando de lideranças que se reportam a conselhos. E dentro dos conselhos ainda é um longo caminho a percorrer até que a gente consiga ter mais, né, equidade, mais inclusão e mais diversidade também dentro dos conselhos. Então, acho que isso traz para quem está ali na liderança feminina, principalmente em cargos executivos ou cargos de CEOs ou cargos, né, C-level, você já tem dificilmente você está se reportando a um grupo que é diverso, né? Então, isso traz uma dificuldade. Então, acho que tem esse aspecto. E tem o aspecto, né, quando você fala sobre o desafio de lidar com pessoas, né, como formação também, né, além de... Eu sou formada também na área de comunicação, assim como você, trabalhei muito tempo em redação, e acabei depois fazendo também, mais recentemente, psicologia. Então, acho que né, os dois conhecimentos agregam muito na forma e na oportunidade, né, em como conduzir as relações com pessoas. Não são fáceis, porque a gente está falando que cada pessoa é única, cada indivíduo é singular, né? Então, às vezes, uma atitude que você tem com um que é super interpretada, super bem interpretada dentro do background histórico daquela pessoa, da história que ela carrega, aquilo ganha um outro peso. Então, você tem que ter diversas modulagens, né, de como você se comunica, de como você dá um feedback de forma que ele seja inspirador e não que ele desencoraje, mas em alguns momentos também você tem que ter aquela mão mais assertiva de dizer não dá, porque o líder também, eu acho que se romantiza a figura do líder como se ele só tivesse a função de inspirar, desenvolver e apoiar a equipe. Não, muitas vezes o melhor apoio que ele pode dar à equipe é numa decisão difícil, é numa decisão de desligamento, é numa decisão de reestruturação, é num feedback mais, né, difícil. Então, se romantiza, e eu acho que isso é uma questão que a gente tem vivido muito intensamente, essa questão de que, em nome da inspiração, qualquer coisa que não seja incentivadora, inspiradora, é visto como um líder que não impulsiona a sua equipe ou um líder que não tem um olhar cuidadoso sobre a sua equipe. Então, é difícil, mas você tem que assumir também o papel de discordar, de tomar uma decisão que às vezes é contrária do grupo, porque você tem a visão estratégica ou você sabe para onde a gente quer chegar e o impacto que aquilo ali vai ter. Então, muitas vezes, né, você tem que ir contra a decisão, né, o desejo da maioria e tomar uma decisão. Você muitas vezes tem que fazer um ajuste em equipe para você poder alcançar a produtividade, até ter um ambiente mais construtivo e um ambiente que vá, né, ser um ambiente de troca e um ambiente inspirador. Às vezes você tem uma pessoa que você muda o seu escopo de atividade ou precisa fazer uma recalibragem do seu planejamento e aquela pessoa tem um skill tão forte para uma determinada atividade que, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por ela é desligar ela para que ela possa seguir aquela vocação, aquele desejo que ela tem e todo aquele potencial que ela tem em outro lugar. E não tentar moldar, que às vezes você vê que as pessoas, em nome de manter o emprego, elas até violentam alguns dos seus potenciais, das suas aptidões, e às vezes cabe ao líder reconhecer que isso está indo além do que uma recalibragem, que ela não está feliz ali. E que a melhor coisa talvez seja, né, abrir a possibilidade dela ter que procurar algo que às vezes por ela própria não vai, porque, né, aí se prende a uma série de outras questões. Então, eu acho que lidar com pessoas, ao mesmo tempo que é apaixonante, porque relações humanas, né, é uma troca, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre, né, crescendo com isso, eu acho que é extremamente desafiador pela singularidade, pela questão de tudo que o líder faz, você ser modelo, e tem dias que você não está bem, tem dias que você erra, tem dias que você tem uma fala
que não é a melhor fala que você poderia ter, e mesmo que você vá pedir desculpas depois e que você reconheça, poxa, mas como que ele, né, como que ela naquela posição teve essa atitude? Mas nós somos humanos também, né? Então, eu acho que a gente é colocado num lugar num pedestal né, de sermos super potentes, super mulheres maravilhas ou super homens, que às vezes é extremamente solitário, é extremamente difícil, porque você também é permitido errar, e você erra. Só que o seu erro tem um peso muito maior e um julgamento muito mais forte, né? Então, eu acho que eu brinco que é o céu e o inferno ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem todas essas ferramentas, você tem essa capacidade de crescer, de trazer as pessoas para crescerem, de criar um ambiente de colaboração, um ambiente de orgulho, de inspiração. E lá no Instituto, por exemplo, a gente realiza pesquisas, né, com o nosso time, e por 2 anos a gente tem 100% do grupo se sente, né, orgulhoso de trabalhar, conectado com o propósito, né, sente que há preocupação com o desenvolvimento das pessoas, com os benefícios, com as pessoas se sentem ouvidas. E ainda assim, a gente tem pontos de melhoria quando olha para o líder, né? Então, né, traz aquela questão, poxa, mas não foi cumprido, trata a sensação de que trata pessoas às vezes de forma diferente, porque às vezes existem as afinidades e você tem que medir, porque as relações, todas as suas relações são observadas, né? Então, acho que é um balanço que tem que ser muito bem equilibrado, mas eu diria que também as equipes precisam ser um pouco mais tolerantes com as lideranças, porque tem sido exigido quase que um nível aí de perfeição em termos de decisão, comportamento, expectativa, como se a gente servisse, óbvio, a gente serve, né? Existe às vezes até uma interpretação de que a gente sirva a equipe. E eu sempre digo, a gente serve a organização. E a equipe faz parte desse grupo. Mas eu não estou ali para servir a equipe ou a equipe a me servir. Estamos todos ali a servir ao propósito da organização. E isso faz com que a gente tenha que tomar decisões que nem sempre são as decisões que a gente gostaria de tomar. Em compensação, nos permite também tomar decisões que são, né, do agrado de todos. Então, eu acho que esse balanço e aprender a conviver bem com a frustração de que não vamos agradar a todos a todo momento é algo que o líder precisa desenvolver muito dentro de si. Nossa, hein? Eu não fugiu da pergunta, né, Fábio? De jeito nenhum, fugiu. Foi E muito. tem até uma linha tênue, né, Cleiton? Pode falar. E Bianca, do líder permissivo e do líder humano. Isso, Que a exatamente. Né? gente às vezes confunde ali, tem uma linha. E você muito bem resumiu. Todo mundo ali está para trabalhar para a empresa. A gente tem que defender os direitos da empresa, os deveres da empresa. E muitas vezes as decisões realmente não são populares. E elas não precisam ser populares, né, Cleiton? Exatamente. Se você for empata com todo mundo, você não trabalha, né? Você tem que usar de empatia, sim, até um certo ponto, mas assim, quando, por exemplo, você tem um liderado ali que falha repetidas vezes, você dá um feedback de melhoria, a pessoa continua falhando, tem como ser empata com essa pessoa, entendeu? E outras coisas, né, que você falou, por exemplo, enquanto você foi falando, eu fui entendendo o seguinte, né? Tantas mulheres que precisam, que estão no cargo de liderança, elas têm que se adaptar um pouquinho na caixinha do que esperam delas, né? Os funcionários também precisam isso, mas assim, da mesma maneira que as mulheres elas têm que escolher realmente até que ponto elas devem ir, os funcionários também têm isso, né? E muitas vezes a gente vê funcionários que não, eles se mutilam, eles deixam de fazer realmente as vocações deles para atender uma demanda da empresa e eles simplesmente não se desenvolvem enquanto profissionais até quanto pessoas, porque eles não estão fazendo aquilo que tem um potencial. E como você bem disse também, né, as pessoas precisam ter empatia com o líder, né? Porque de novo, todo mundo, eu acho que o LinkedIn ele tem essa positividade tóxica, né? Que o líder ele tem que ser um santo na Terra, né? Ele tem que ser um semideus. Se ele fizer uma crítica, se ele reclamar de alguma coisa, ele é um privilegiado. Como ele está reclamando de alguma coisa? Como assim? Ele reclamando? Mas ele é um líder, ele não pode reclamar. E todos os líderes são seres humanos também. Então, como mesmo você disse, né, Bianca? Tem dia que você vai acordar não tão bem, tem dia que você vai acordar de mau humor, tem dia que você vai acordar não tão inspirada. E aí, como é que faz? Não pode ter empatia pelo líder também, não.
né? Exato. Foi muito legal essa resposta, porque normalmente a gente entra em contato com muitos level Cs, muitos CEOs, e durante esse ano todo, né, Fábio, a gente entrou em contato com essas pessoas, e a resposta inspiracional, ela é quase um discurso unânime. Não, o líder tem que inspirar, o líder tem que servir, etc e tal. Mas ninguém fala do lado B, né, que tipo assim, não, tem que dar um feedback de melhoria quando for para dar um feedback de melhoria, tem o dia que o líder não vai estar bem, entendeu? E as pessoas também que têm que entender isso. Então, assim, tem os dois lados. Liderar tem o lado que você pode fazer as coisas para as pessoas e você pode melhorar a vida das pessoas, mas você também tem o fardo de você ser a pessoa que vai cobrar de uma maneira até dura, muitas vezes, para aquele profissional performar e entregar o que a organização precisa. Porque, de novo, não dá para ser 100% empata com as pessoas o tempo todo, né? Exatamente. É isso, né? Eu acho que quem senta nessa cadeira tem que ter duas certezas. A primeira é que a gente não vai conseguir agradar todos, né, o tempo inteiro. Então, assim, lidar com a frustração faz parte do jogo. E a outra é a coragem de não agradar, sempre. Então, são pontos que a gente tem que ter e estar bem com isso, né? E estar bem que isso vai gerar comportamentos e ok, e faz parte do nosso lugar, né? Ter maturidade para aprender e resiliência para lidar com isso. Mas é o que eu falo também, quando você olha o grupo, você fala assim, puxa, né? E a gente tem aquela sensação, nossa, a gente está fazendo tanto, está brigando tanto pelo grupo, e aí, às vezes, um detalhe, né? Ou às vezes um ponto nunca é suficiente, né? A gente tem muito aquela sensação de que nunca é suficiente. E ok, né? O ser humano ele é naturalmente insaciável, ok. Mas eu acho que quando a empatia ela ocorre, eu acho que quanto mais maduro o grupo e quanto mais se constrói essa cultura organizacional de que é uma troca e de que temos que ser empáticos uns com os outros, né? E que temos que ter também esse olhar para o próximo, inclusive para o líder, inclusive para um conselho, inclusive, né, para um CEO, eu acho que a gente faz com que haja mais espaço, inclusive, para você poder dizer, olha, hoje eu estou péssimo para essa decisão, vamos deixar isso para amanhã, porque talvez hoje eu não vá tomar a melhor decisão, porque né, temos vida, temos família, temos amigos, temos situações, né, nós somos humanos como qualquer pessoa. Então, ou né, a gente errar e saber falar, olha, eu errei, vamos voltar atrás porque isso aqui foi uma decisão equivocada, e o grupo se juntar também no sentido de que vamos junto, ele reconheceu, ele erra como nós erramos, e vamos seguir junto para fazer o melhor daqui para frente. Então, acho que é uma construção. A gente fala muito da questão emocional lá no mundo do trabalho, né? A questão que hoje o mundo corporativo muitas vezes é uma panela de pressão, literalmente. E a gente está sempre ali para gerenciar as nossas próprias emoções e o líder gerenciar também as emoções do time, muitas vezes. E eu acho que o ponto que você traz é super importante, porque você traz um ponto que o líder também ele precisa ser acolhido. É uma via de mão dupla também. E isso se fala muito pouco no mundo corporativo, né? Que o líder também precisa de ajuda. Ele não tem um dia bom, não tem. Ele também acordou ali num dia ruim, teve um problema familiar. Isso também precisa ser visto. E eu queria perguntar para você, Bianca, pensando numa organização como o Instituto Ronald McDonald, a gente entende que a pressão do equilíbrio emocional tende a ser ainda maior, por você lidar com situações muito mais desafiadoras no dia a dia de vocês, por mais que seja situações de uma ONG, uma companhia. Eu acho que ela caiu. Voltou. Voltando aqui, retomando. Por mais que seja uma associação, um instituto, né, que trata de temas muito sensíveis, eu imagino que as emoções, elas às vezes, até se exacerbam até muito mais do que uma indústria normal, como um varejo, como uma indústria. Queria saber como que você trabalha de temas tão sensíveis como o Instituto e como que você tenta e trabalha esse equilíbrio emocional que parece ser, assim, de bate-pronto um desafio, né? Gerenciar todo esse mar de emoções, como a gente poderia falar. Certamente, né, a gente está falando ali de vida, de morte, de cura, de doença, de família. Então, a gente está falando com elementos que são o cerne de qualquer
construção de indivíduo, né? Então, você está lidando com o que você tem de mais forte, de mais genuíno que você tem. Então, certamente é difícil quando, às vezes, a gente tem, por exemplo, a decisão de deixar de apoiar um projeto, né? Então, ou você tem que escolher aonde você vai investir os recursos, e você sabe que o desejo é de você investir em todos, era você conseguir resolver 100% dos desafios, né, da saúde infanto-juvenil, das famílias, da oncologia pediátrica, mas você tem que fazer escolhas. E como você criteriza essas escolhas, tentando olhar, obviamente, né, as situações de maior necessidade, mas tendo como pano de fundo também a questão de onde nós vamos gerar mais impacto. Então, a gente tem, né, a gente recebe muitas solicitações de projetos, muitas solicitações de instituições que precisam de apoio ou que necessitam, né, de uma casa Ronald, de um espaço da família, um hospital que necessita de um equipamento, ou uma família que está atravessando aquele desafio e quer ir para fora do país, por exemplo, para tratar o seu filho. Então, o que a gente tenta... e a gente se coloca, obviamente, né, no lugar dessas pessoas. E só fazendo um parênteses, foi engraçado, assim, né, curioso, o quanto que é difícil, e muitas vezes, né, você está nessa posição de mãe, você fala, nossa, imagina o que essa mãe passou, né, para chegar com essa criança aqui, o que ela atravessou até passar por 18, 20 médicos e não desistir do diagnóstico desse filho, e não desistir de buscar ajuda, saiu lá do norte, veio até São Paulo, veio ao Rio, em busca, né, não aceitando um não como resposta. Eu acho que tem um lado que traz para a gente uma força e uma coragem de que a gente também nunca aceite um não ou uma limitação como impeditivo. Eu acho que quando a gente olha essas histórias, trazem para a gente um para que lutar e um exemplo, né, da força que a gente pode ter para transpor os desafios, transpor as dificuldades, transpor, né, todos os empecilhos que a gente pode ter. Então, tem um lado que nos traz inspiração, tem um lado que nos traz motivação, tem um lado que a gente usa para dizer, se essa família foi capaz de passar por tudo isso e não desistir, nós conseguimos atravessar também essa nossa jornada sem esmorecer. Então, tem esse lado. E nós não podemos desistir por elas e para elas. Então, tem esse lado. Ao mesmo tempo, tem o lado em que, assim, poxa, mas por que eu não vou apoiar? Por que eu vou deixar de apoiar? Por que eu vou dizer não? Por que eu vou parar de apoiar esse projeto? Que você sabe que está ajudando. Só que dentro do cenário de impacto, num país com tanta necessidade como o nosso, a gente tem que fazer escolhas de, às vezes, direcionar recursos para ou localidades ou projetos que vão gerar um impacto maior em quantidade de famílias ou em nível de atendimento das famílias, né? Então, é uma outra decisão que dói muitas vezes o coração. Ou muitas vezes, quando a gente vê que são situações, né, que querem ir para fora do Brasil, por exemplo, e você sabe que, por mais que a gente possa fazer conexão com hospitais e com casas Ronald McDonald no mundo, porque a gente tem mais de 365 casas operando no mundo, então a gente tem essa conexão global, como nós somos a representação de sistema beneficente que está presente em mais de 62 países no mundo, mas que você sabe que ela não tem condição de ir lá, que não vai mudar, porque o prognóstico dela, infelizmente, não tem nada que possa ser feito que não está sendo feito aqui. E você tem que dizer não para aquela família, porque você sabe que aquela ida, por exemplo, vai trazer muito mais desgaste e falta de vínculo familiar, né? Essa perda do vínculo, do que vai realmente poder resultar num potencial de aumento de cura ou numa chance real de cura para essa família. Então, ao mesmo tempo que é difícil você dizer não, você fazer escolhas e você entender que a dor de perder um filho é a maior dor que eu acho que uma pessoa pode passar, essa mesma dor que nos move, né, que muitas vezes nos deixa triste quando, por exemplo, aconteceu sexta-feira, a gente estava com uma apresentação pronta e uma das crianças tinha falecido. E a gente não pode utilizar a imagem de uma criança que faleceu. E a gente teve que atrasar uma apresentação porque a gente tinha que retirar.
E aí você fala assim, nossa, eu tive com essa criança há 2 dias atrás ou há 3 dias atrás, eu tive com essa família, eu acompanhei essa família e, infelizmente, ela não conseguiu, né? Então, tem essa dor do luto que ele é presente, mas tem também a força da vida que, na mesma proporção, é presente. Essa força da luta para transpor o que é intransponível, de conseguir o que é impossível, de vencer o obstáculo que for, né? Então, tem esse motivador da vida na mesma proporção que a gente lida com a dor do luto, né? Então, eu acho que ele está presente, mas a gente tenta sempre usar da melhor forma para nos impulsionar a ir sempre além, a não aceitar o não como resposta, a pensar em alternativas e a nunca perder o nosso propósito. Nossa, tema muito sensível, né, Bianca? Queria fazer 2 perguntas, na verdade, eu vou fazer 2 perguntas em uma, porque você falou várias coisas durante sua resposta e eu fiquei pensando. Eu acredito, então, que você ter contato com essas mães e as dificuldades e batalhas que essas mães passam nesse dia a dia, né, dificuldades até de materiais, muitas vezes, e vocês auxiliam elas. Ver a luta dessas mães e como elas não desistem deve ter influenciado muito na sua gestão, né, e no seu estilo de liderança e como você toca a organização. Essa é a primeira pergunta. Eu queria saber como isso realmente te impactou. E a segunda pergunta eu queria saber, né, mesmo com todas as dificuldades e desafios, o que você acha que é o maior legado nesses últimos 25 anos quando a gente fala do Instituto Ronald McDonald? O que ele deixou para a gente? Bom, sobre as mães, elas me impactam no meu estilo de liderança. Primeiro, eu acho que assim, sempre me trouxeram, eu estou há 20 anos na organização, então, ou seja, já tem bastante tempo que eu convivo e que eu lido e que eu faço questão de conversar e de estar com elas. Então, elas me trazem como liderança 2 coisas. Uma, o ouvir e acolher, né? Porque eu acho que isso, a gente acolher e tentar se colocar no lugar do outro. Apesar de que eu acho que é impossível alguém tentar se colocar no lugar de uma mãe ou de um pai que perdeu o filho. Eu acho que a gente pode ser empático com uma dor dessa, mas dizer que a gente entende essa dor, eu sinceramente não acredito que alguém seja capaz de mensurar, que não passou por isso, seja capaz de mensurar a devastação e a dor que é você perder um filho. Então, e eu acho que logo depois vem esse ensinamento. A gente se colocar no lugar do outro, muitas vezes, nos dá a falsa sensação de que a gente sabe o que o outro está sentindo, ou que sabe o que o outro está passando, ou sabe o que o outro está vivendo. A gente pode ser empático em ouvir, acolher e tentar entender pela perspectiva do outro como a gente pode ajudar. Mas a gente tem que ter a plena consciência de que nós não devemos ter a presunção de que a gente sabe o que o outro sente, passa ou pensa. Então, eu acho que me ensina essas 2 coisas. Eu acho que, essa questão da empatia, mas entendendo que é uma empatia de ajudar, mas não de saber, de ter a presunção de entender a dor que é ou o que as pessoas estão passando. Isso vale para uma equipe. Você pode ser empático, mas eu sei o que você está sentindo. Não sabe. Não sabe porque, para cada um, aquilo pode ter um peso diferente. Então, de você dizer que você sabe o que o outro está sentindo é uma presunção enorme. Você pode buscar entender e acolher e pensar junto. Então, acho que isso é um ponto. E o outro ponto é que em cada momento difícil, ou em cada momento que você pensa em desistir, ou você olha para ela e você fala assim, não, se ela não desistiu, eu não posso desistir. Se ela que perdeu um filho continua como uma voluntária, ela continua ajudando outras mães, ou se ela, com um filho doente, foi capaz de cruzar o país inteiro sem dinheiro e 18 vezes numa emergência de um hospital para buscar um atendimento ao meu filho, não sou eu que tenho. Não, eu não posso dizer não no sentido de desistir da missão ou desistir de buscar alternativas. Então, eu acho que, né, nesses 2 aspectos. Quando a gente fala de legado do Instituto, eu acho que a gente tem
muitos, né? A gente tem aí mais de 3 milhões de crianças apoiadas e impactadas diretamente, mais de 1.900 projetos apoiados em todo o Brasil, né? Atuamos com praticamente todos os hospitais SUS da região do Brasil, né? De todas as regiões, então a gente está presente nas 5 regiões, com os hospitais, com as 7 casas Ronald McDonald, com os 9 espaços da família. Então, assim, já investimos mais de 400 milhões de reais na oncologia pediátrica, em projetos em todo o Brasil. Já capacitamos, né, mais de 40 mil profissionais da área da saúde. Então, temos assim um legado de números que eu acho que é de um grande orgulho. Mas quando eu olho, eu tenho 2 grandes contribuições que eu entendo. A contribuição com o aumento das chances de cura, que quando nós começamos giravam em torno de 35% e hoje giram em torno de 64% a média do Brasil. O nosso objetivo é chegar em 80% de cura. Então, eu acho que a contribuição, é claro que esse é um fator, é uma conquista de muitos atores, mas, sem dúvida nenhuma, a articulação do Instituto, toda a nossa parte de advocacy, toda a nossa parte também de investimentos, toda a nossa parte de trazer discussões de qualificação, né, entre médicos, entre serviços, ter esse intercâmbio do internacional com o nacional, trazer boas práticas, com certeza a gente teve um papel significativo que contribuiu com o aumento dessas chances de cura. E um outro é que cada criança, cada vida que foi salva, são anos potenciais que a gente não tem como mensurar. A gente não tem como mensurar cada vida que é salva. Quando a gente olha, por exemplo, e a gente tem vários exemplos, mas eu vou pegar um, por exemplo, o Giba, um jogador de vôlei que ganhou medalha olímpica. Ele foi paciente de um hospital apoiado por nós, que ele teve câncer quando era criança. O que significou? Significou transformação, significou uma vitória na área esportiva, significou uma alegria para o país. Quantas gerações se inspiraram, né, num atleta como ele? E tem diversos outros, mas o que eu digo é, cada vida salva é a maior contribuição e o maior legado que o Instituto Ronald pode deixar para as famílias, para o nosso país e para o mundo que a gente vive. Muito importante você ter tocado nesse ponto, né? A questão que o Clayton perguntou, na questão do legado, né? E quanto isso é importante quando a gente fala de vidas, principalmente, né? Todos esses pontos que você mencionou. E quando a gente está falando de vida, a gente tem que estar bem consigo mesmo, né? A gente tem que estar bem. Antes de servir, a gente tem que se autosservir. E por isso, Bianca, eu queria perguntar para você, nas suas horas vagas, quais são os hobbies, atividades que você faz para sair um pouco dessa rotina do trabalho que muitas vezes nos sufoca, né? A gente está muito envolvido emocionalmente com o trabalho. O que você faz para recarregar essas energias e chegar pronta para o trabalho? Bom, confesso que esse ano eu tive poucas horas vagas, eu preciso exercitar mais, né? Mas eu acho que foi um 2024 que foi assim para todos. Mas, primeira coisa, eu amo estar com pessoas, né? Então, eu gosto muito de estar com amigos. Eu adoro receber na minha casa, eu adoro sair com os amigos para um restaurante, para um bar, adoro estar com pessoas e adoro estar com amigos, né? Aqui, até minha mãe brincou comigo. Eu fui visitar ela na casa dela, ela falou assim, como é que está a sua agenda das últimas semanas? Eu falei, mãe, todos os dias eu tenho alguma confraternização, até o dia 26, eu tenho confraternização. Então, é isso, a gente está com pessoas, a gente conviver. Eu acho que isso é uma coisa que eu adoro. Eu amo atividade física, né, que é um lugar comum, mas além de ser necessário, eu de fato amo, então eu adoro correr, adoro ir para uma academia, então é uma coisa que também me desopila um pouco o estresse. Adoro o sol, então tudo que é ir à praia, à piscina, adoro essa conexão, adoro me alimentar de vitamina D, né? Moro no Rio de Janeiro, então isso facilita de alguma forma, moro pertinho aqui da praia também. Adoro viajar, acho que quando a gente viaja, a gente aprende, a gente troca, a gente cresce. E não precisa ser viagens estratosféricas para a Lua, não é só viagem para a Europa. Um final de semana em algum lugar bucólico,
silêncio, em contato com a natureza, sabe? Tem um efeito assim que a gente subestima o efeito, né, desses dias off. Adoro, gosto de ler também, adoro, adoro séries, então adoro, principalmente séries que não tenham nada a ver com o que eu trabalho, séries que falem de relacionamento, séries focadas em comportamento humano, eu adoro entender as relações, então eu acho que é um pouco de tudo isso, eu mesclo um pouco de cada coisa, amo estar com o meu cachorro, o meu filho, né? Amo sair com meu filho, meu filho tem 20 anos, então ele está numa fase deliciosa em que a gente troca, discute muito sobre perspectiva de mundo, viaja, é um super companheiro, e o meu cachorro, que é minha paixão, já falei que quando eu ficar velha, eu vou ser a velha dos cachorros, vou morar num lugar e vou pegar todos os cachorros que eu fui encontrando de rua, sem dono, e vou viver só eu e os cachorros. Legal, que legal. Fábio, eu lembrei de uma situação, né, quando a Bianca falou sobre câncer, que a gente tem uma pessoa que não é do Instituto Ronald McDonald's, né, mas é uma pessoa próxima ao Instituto, que é o Davi Ingriberg, né, do Arcos Dourados. Ele teve um câncer gravíssimo, né, e a gente fala que é uma pessoa próxima porque ele é praticamente um padrinho nosso. A gente ajudou ele a fazer um documentário sobre o livro dele, Rotina de Ferro. E como é importante, né, poder ter um tratamento, buscar um tratamento e ter um tratamento eficiente no momento certo, né, para poder ter a cura. Ele tinha um câncer extremamente agressivo, mas ele conseguiu, através do tratamento que ele obteve, ter a cura. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Bianca, né? E aí eu até poderia falar até sobre outro cliente que a gente tem, né, Fábio, que é a Canon Medical, que eles falam também sobre diagnósticos precoces, né? Porque hoje a tecnologia ela já é muito evoluída comparada a 10, 20 anos atrás, né? Uma tecnologia de imagem, de radiologia, de contraste, eles conseguem detectar muitas coisas que há 10, 20 anos atrás não conseguiria. Mas eu queria saber se você pode contar um pouco de como o diagnóstico precoce do câncer infantil ele é visto dentro da instituição e como esse diagnóstico precoce ele consegue realmente ajudar o combate a essa doença, né? Qual é a eficiência desse diagnóstico precoce? Bom, sobre o diagnóstico precoce, vamos falar, o diagnóstico ele vem antes do próprio diagnóstico. Né? Assim, acho que quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, e aí a gente está falando, né, os sinais e sintomas da doença, eles são muito comuns com de outras doenças da infância. Então, é uma febre insistente, é uma dor nas pernas, é uma perda de apetite, uma perda de peso, né? Então, ele tem muitos sintomas que são uma palidez. Então, ele tem muitos sintomas que são semelhantes com de uma anemia, com de uma dor do crescimento, com de uma virose persistente. O que diferencia é a duração e o tempo ou a conjunção de diversos desses sintomas de forma conjunta. Então, isso já traz por si só uma dificuldade de diagnóstico nas crianças e adolescentes. Até porque, quando a gente pensa, por exemplo, numa mulher de meia idade ou num homem de meia idade, automaticamente já se parte do pressuposto que você vai fazer exames preventivos para o câncer. Né? Então, a mulher vai fazer a mamografia, vai fazer o exame de toque, o preventivo, o homem vai fazer o exame de próstata, e assim vai. Na criança, a gente não fala de prevenção, a gente fala de diagnóstico precoce, porque você não tem como prevenir alguém que ainda não tem fatores ambientais que possam justificar, tipo, uma pessoa que é muito sedentária ou uma pessoa que fumou a vida inteira. Já existe, né, quase que uma predisposição para que possa vir a ter algum tipo de câncer. Então, a primeira coisa é isso. Hoje, no Brasil, de cada 10 crianças que têm câncer, 3 morrem sem serem diagnosticadas. Ou seja, quando eu digo que a minha chance de cura média é de 64%, você vê, não são só aqueles que não alcançam a cura, são aqueles que nem tentam ser curados porque nem morreram sem saber que tinham a doença. E eu vou relatar um caso muito próximo. O meu filho, eu moro no Rio de Janeiro, capital, meu filho estuda numa escola particular, classe média. Meu filho teve um amigo com 15 anos, que ele começou em fevereiro com os primeiros sintomas. Cansaço, começou a ter queda no rendimento escolar,
começou a ter dor de barriga, coisas assim, febre. E aí, a primeira coisa foi, tá com uma virose. Mas que virose é essa que persiste meses? Virose tem um tempo. Nenhuma virose persiste por mais de um mês, né? Aí, tá ficando muito tempo no computador, tá dormindo tarde, tá jogando, né? Adolescente, então, os pais tendem a achar que tudo é culpa do videogame. Muita coisa até mas o que eu estou dizendo é que tendem a achar que tudo é culpa do videogame. Depois suspeitaram até que o menino estivesse usando drogas. Bom, resumindo, ele ficou de fevereiro a novembro tendo, né, os sintomas se agravando. Quando chegou em novembro, ele estava com os amigos na sala e no Google eles começaram a procurar os sintomas. Quando eles jogaram ali todos os sintomas que ele sentia e as manchas roxas, que já é um sintoma avançado, os amigos falaram, será que você não está com câncer? Ele chegou em casa e falou com a mãe foi procurar, foi diagnosticado, só que 4 dias depois ele veio a óbito. Ele tinha ido a inúmeros médicos no Rio de Janeiro. Então, eu estou falando de um caso real que aconteceu aqui. Quantos milhões de casos acontecem no Brasil? Inúmeros. A cada hora tem um novo caso surgindo de câncer infanto-juvenil. E nós sabemos que de cada 10, 3 vão morrer sem terem sido diagnosticados. Então, se você perguntasse qual o grande desafio do Instituto para os próximos anos, é a escalabilidade e o avanço do diagnóstico precoce. E como que a gente faz isso? A gente desenvolveu um programa com uma metodologia própria, que inclusive está sendo patenteada, em que a gente capacita os profissionais da área da saúde e da área da educação sobre os sinais e sintomas. Então, a gente capacita o médico, o pediatra clínico geral, o enfermeiro que vai atender ali no posto de saúde quando a criança chega, o médico lá, o estagiário ou interno que está atuando ali, o residente que está recebendo no plantão, porque quem até recebe no plantão, muitas vezes, seja no hospital particular, é o residente, que é o primeiro ponto de contato do doente. Até que chega em um especialista, você passou, né? Então, a gente capacitar a estratégia de saúde da família, principalmente quem está na porta de entrada dessas pessoas, nos sinais e sintomas. Se você disser, meu filho está com uma febre, mas ele está com febre com quanto tempo? Tem 15 dias que ele está com febre. Tem 15 dias, ele está tendo perda de apetite? Ele está tendo cansaço? Tá. Ele já ligar o sinal de alerta e falar, isso pode ser câncer. E encaminhar para os corretos exames que tragam, né, que possam trazer o diagnóstico. E aí vai encaminhar para o tratamento de qualidade, para um diagnóstico preciso. Mas quando a gente fala em diagnóstico precoce, não é você ter um hospital capacitado para fazer o diagnóstico. O nosso problema está anterior a esse. As crianças não chegam para esse diagnóstico. Eu estou perdendo crianças no meio do caminho. Então, o que eu preciso é que todo professor, que todo educador, que todo pedagogo, que todo médico, que todo estagiário, que todo mundo que atua junto da saúde e da educação das crianças saibam suspeitar e saibam para onde encaminhar essa família para buscar ajuda. Não precisa saber de muitas técnicas, mas se esse professor começasse a ver recorrentemente um aluno não conseguia fazer aula de educação física, queda do rendimento escolar, dormindo em aula, desmaia na aula de educação física quando joga futebol, gente, ele já viu que não tem pneumonia, a família já está buscando ajuda, não está encontrando. Será que não pode ser câncer? E saber endereçar. Porque talvez esse menino pudesse estar hoje cursando a faculdade, filho único de uma família, poderia estar aqui vivo, como milhares de outras crianças poderiam estar vivas se elas tivessem tido essa oportunidade. Então, o nosso grande desafio é trazer essa escalabilidade para capacitar. A gente agora vai lançar um aplicativo para fazer isso online, a gente disseminar o conhecimento para as pessoas e para a sociedade sobre os sinais e sintomas e onde procurar ajuda. Porque hoje, por exemplo, se você tem 40 anos, você vai no médico, ele não te pede uma mamografia, você já suspeita que aquele médico não é bom, uma mulher, né? Uma mãe vai no pediatra, ela não tem como suspeitar que ele não está pedindo o que é necessário, porque ela não sabe. Agora, se ela soubesse que febre insistente, dor nas pernas, mancha roxa, que isso pode ser câncer,
ela começa a falar, doutor, mas será que não poderíamos pedir um exame para ver se não é? E aí o próprio médico também é uma corrente. Então, a gente precisa capacitar quem está na ponta, estratégia de saúde da família e educação, e disseminar conhecimento para a sociedade sobre a doença. Isso vai ser o grande turning point, o grande divisor de águas que vai fazer o meu indicador de taxa de cura subir no Brasil. E aí sim, você vai para os centros, porque eu tenho centros de excelência no Brasil inteiro. Então, eu consigo receber essas crianças, mas elas precisam chegar até os centros. Né? Onde a gente já implantou esse programa com eficiência e com consistência, a gente conseguiu aumentar em 7 vezes o diagnóstico e reduzimos em 3 semanas o início do tratamento. Então, isso mostra que é eficaz. Então, basicamente é isso. E sobre o Davi temos em comum, ele é um grande amigo também, ele é da Arcos Dourados, né, a empresa que opera a marca McDonald's hoje no Brasil. Eu acompanhei esse daí, eu lembro que a gente tinha uma reunião quando ele recebeu a notícia, né, da doença, e a gente acompanhou todo o transcorrer dessa doença. Ele se preparava para um Ironman quando ele descobriu. Né? Hoje ele é um grande apoiador da causa, é um grande parceiro e um grande amigo. Então, assim, temos essa conexão também em comum. Ele está como vice-presidente de comunicação e relações, né, da Arcos Dourados, que é a empresa que opera a marca McDonald's e é um grande apoiador do Instituto Ronald. Então, a gente tem uma relação bastante próxima também. Olha só, coincidências da vida. O Davi foi super importante, principalmente pelo apoio que ele nos deu. O apoio, assim, foi uma troca, né, Cleiton? A gente fez projetos para ele, ele já ajudou a gente com algumas mentorias informais, e foi muito legal. E a gente se inspira muito na história dele de resiliência, de superação. E uma coisa que vocês também fazem muito bem no Instituto, né? Tudo que você comentou aí, de como é importante o diagnóstico precoce e como é importante ter acesso à informação, principalmente. Exatamente. E isso muda o jogo totalmente. E isso não veio do dia para a noite, né, Bianca? A gente tem aqui, são 25 anos de história que o Instituto está completando. E eu queria saber, nesses 25 anos, quais são as principais metas e projetos para os próximos 5 anos, se vocês têm uma visão aí de curto, médio e longo prazo para o Instituto. Sim, então, eu acho que assim, a gente tem algumas grandes metas, né? Primeiro, alcançar essa escalabilidade do diagnóstico precoce e a disseminação em larga escala do conhecimento sobre a doença para a sociedade. Então, a gente está lançando um app para a gente facilitar isso, estamos trabalhando aí fortemente com a parte de comunicação, estamos buscando aí muitas parcerias, né, com universidades, com outros polos, né, de formação. Trabalhamos com escolas públicas também para fazer a capacitação de todo o grupo pedagógico. Então, acho que uma das grandes metas é a gente trazer essa escalabilidade. A outra meta que a gente tem bastante ambiciosa é a ampliação, a expansão do programa Casa Ronald McDonald, que são casas que hospedam as famílias durante o tratamento. A gente tem 7 unidades hoje no Brasil, né? Algumas delas já estão com sua capacidade operacional máxima, então nós temos aí o objetivo de expandir as casas Ronald para que nenhuma família tenha que desistir do tratamento por não ter onde ficar. Então, lá elas recebem alimentação, transporte, suporte psicossocial, escola, cursos profissionalizantes para os pais. Então, elas recebem todo o apoio que elas precisam para atravessar gratuitamente, para atravessar esse momento difícil. E a gente realizou uma pesquisa, 84,7% das famílias não teriam um outro local para ficar se não fossem as casas. Então, isso mostra a relevância e a importância delas, inclusive como parte do tratamento. Né? Então, a gente tem a expansão do programa Casa Ronald para que nenhuma família precise desistir do tratamento por não ter onde ficar. E uma terceira grande ambição, a gente tem um outro programa chamado Espaço da Família Ronald McDonald, que nós temos 9 unidades, que são áreas dentro dos hospitais, em que elas oferecem ali uma área para descanso, para acolhimento, para empoderamento das famílias, para busca de direitos. Né? Então, a gente trabalha ali com todo o suporte psicossocial, um suporte também assistencial, além de nutricional, faz um acompanhamento com essas famílias quando elas já não precisam mais ficar hospedadas, mas elas vêm com frequência ao hospital, elas têm ali um ponto de apoio, um ponto de suporte
para reduzir o desgaste que elas têm desse tratamento. Então, uma outra ambição é que a gente possa ter em todos os hospitais de referência SUS do Brasil uma área dessa para oferecer dignidade, conforto e suporte às famílias que a gente atende. Porque o nosso recorte social, né, ele é muito vulnerável. Eu estou falando de famílias que possuem de renda familiar de até 70% do nosso público tem renda familiar de até um salário mínimo. Então, ou seja, elas dependem muito de todo esse aparato, de todo esse apoio para viabilizar um tratamento de alto custo, um tratamento caro, que mesmo quando você realiza um tratamento no Hospital SUS, existe todo um aparato nutricional, por exemplo, para quando essa família volta para a casa dela, uma qualidade nutricional que essa criança precisa ter, que muitas vezes a família não tem condição de prover. Então, a gente olha também todo esse recorte de vulnerabilidade para que a gente consiga devolver a criança curada e a família em menor índice de vulnerabilidade do que a gente recebeu. Essa é a nossa meta de futuro. Bianca, uma das casas do Ronald McDonald fica em Moema, né? Sim. Eu tenho que fazer um agradecimento aqui. Larissa Santos Silva, uma pessoa que eu tenho contato. Essa pessoa ela passou pela casa Ronald McDonald. E durante o episódio eu fui conversando com ela aqui e perguntei, tá, e o seu diagnóstico, como é que foi? E ela falou assim, demorou muito tempo, né? Ela falou, iniciei o tratamento pelo convênio, mas o atendimento foi péssimo. E eu perguntei, mas e a casa Ronald McDonald? Onde é que entrou essa situação, né? E ela falou assim, é uma casinha, né? Eu fiquei muito tempo na casinha. Eu morava muito longe do hospital, e essa casa me deu todo um amparo. E ela foi descrevendo tudo aqui, né? Que tinha toda a infraestrutura, que a mãe dela podia ficar lá, e que isso ajudou no tratamento, porque ela morava muito longe do hospital e provavelmente ela não ia conseguir fazer o tratamento se ela tivesse que pegar todo dia a condução, né? Pegar metrô. Então imagina o seguinte, né? Uma criança com câncer que tem que pegar metrô, muitas vezes passar 3, 4 horas no transporte público para fazer um tratamento, que não é fácil, né? Que quimioterapia, para quem não entende, é um tratamento muito difícil e debilitante. Então, em nome da Larissa, eu peguei até o nome completo dela para não errar. Larissa Santos Silva, que é uma amiga minha, uma pessoa muito querida, muito estimada, que passou por um problema, né? Teve o diagnóstico precoce, por isso teve algumas sequelas, infelizmente, porque não combateu o câncer no início. Teve alguns erros médicos por causa disso, mas mesmo assim, ela foi muito bem tratada, muito bem cuidada na casa Ronald McDonald. E em nome dela eu te agradeço pelo trabalho que você faz. E antes de ir embora, né, porque o nosso episódio infelizmente está acabando, eu poderia ficar horas e horas conversando com você aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para a comunidade, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acompanham o trabalho e que querem contribuir e se envolver com essa causa do Ronald McDonald. Muito obrigado. Bom, super obrigada. Que bom saber da Larissa, saber que ela está bem. Né? A gente fica muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de rever e reencontrar os nossos hóspedes, os nossos pacientes. Para a gente, é como eu disse, cada vida salva não tem preço. Então, é meio aquela coisa de Mastercard. Para a gente, realmente, não tem preço. A gente vive por elas e para elas. E vamos seguir assim. E se eu pudesse deixar, gente, os desafios, vocês viram, são gigantes. O Instituto, ele é um instituto, né, uma ONG, sem fins lucrativos. As pessoas têm aquela visão de que nós somos parte da empresa McDonald's e, por conta disso, possuem muito dinheiro. Isso não é uma verdade. O McDonald's é, sim, um grande apoiador do Instituto, principalmente com a ação do Mac Dia Feliz, que é aquele dia em que ele reverte toda a venda do Big Mac, né, para causas, e a gente é beneficiado. Então, o que eu faço aqui, o que eu deixo de convite para empresas, ou CEOs, ou pessoas que estão em liderança, que as suas marcas possam se conectar e atuar conosco, seja num voluntariado, seja num produto social, seja numa doação de um produto e serviço, seja, nós temos necessidades de todos os aspectos que transitam em todos os segmentos. Então, convido vocês a conhecerem institutoronald.org.br, entrarem em contato conosco, conhecerem o nosso trabalho, encontrarmos as sinergias e nos apoiarem. E quando eu falo das pessoas físicas, gente, o Instituto vive de doação de pessoas, de empresas e pessoas físicas. Então, aqueles que puderem contribuir conosco, vocês podem se tornar doadores do Instituto, seja uma doação pontual, seja uma doação recorrente, com qualquer valor. Todo o valor é muito significativo, faz a diferença, porque juntos a gente vai mudar, vai transformar a sociedade.
vocês podem acessar pelo site, a gente tem canal de WhatsApp também pelo site, e lá tem todas as formas de doação. Então, convido vocês para doarem, para acompanharem também o nosso trabalho pelas redes sociais, o nosso Instagram, Instituto Ronald, o nosso LinkedIn, e também a gente está presente no Instagram, a gente está presente no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, tem vídeos, ou seja, vocês têm a oportunidade de conhecerem um pouco mais do nosso trabalho e apoiarem para que a gente possa construir mais 25 anos de muitas conquistas pela vida. Que sensacional esse episódio. Obrigado, Bianca, pela tua presença aqui no Insidercast. Nossa, se a gente tivesse muito mais empresas, institutos, organizações como o Instituto Ronald McDonald, a gente teria uma sociedade muito melhor, com mais informação sobre saúde, com mais acesso, né, à saúde. E parabéns pelos 25 anos de vocês, parabéns pelo seu trabalho e parabéns pela sua liderança à frente do instituto tão importante como o Ronald McDonald. Bianca, foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todas as pessoas, né, que estão nos escutando, que vão nos escutar, a vocês pelo convite, a todo, né, o grupo, a Insidercast, a todos da produção, toda a nossa parceria, que seja o primeiro de muitos. Né, aproveitar para desejar a todos aí um bom final de 2024, um grande início de 2025, que a gente consiga, né, ter aí muita leveza, muita paz e muita harmonia nos nossos caminhos, e que tudo seja maravilhoso, e agradecer muito o convite, e agradecer em nome de todas as famílias, em nome do Instituto, e dizermos que seguimos aqui para que a gente possa aí construir um longo caminho de parceria juntos. Poxa, obrigado, Bianca. Fábio, eu vou ter que te pedir um favor hoje, tá? Você faz o encerramento, tá? Eu me emociono muito com algumas causas, porque ajudar é muito difícil. E até gravar esse episódio eu não sabia como pessoas próximas poderiam passar por situações assim. E aí, falando com a Larissa aqui, né, no WhatsApp, eu me toquei, né, que realmente as pessoas, não é um caso que está longe de mim, não é uma pessoa que eu não conheço, porque eu acredito que o câncer infantil ele ainda não é tão diagnosticado, porque existe um tabu muito grande, né? Quando a gente fala de câncer, normalmente a gente pensa em uma pessoa com mais idade, uma pessoa com uma saúde debilitada. A gente nunca vai imaginar que uma criança, na flor da idade, saudável, possa ter um câncer. Mas acontece. Então, eu fiquei até surpreso que o problema não é o diagnóstico precoce no hospital, com o exame médico, mas o grande problema é a falta de informação. E a gente vive na era da informação. Eu acho que se um vídeo de YouTube fosse divulgado, ou se simplesmente, olha como poderia ser simples isso. Se uma lei, por mais besta que fosse aprovada, onde os profissionais da área da saúde, os profissionais da área da educação, os profissionais que lidam com o público tivessem um treinamento seja de 2 horas, para saber quais são os sintomas de um câncer infantil, olha como impactaria positivamente na vida de várias pessoas que perderam os seus filhos, ou que podem perder os seus filhos nos próximos anos por causa de uma doença que muitas vezes é silenciosa. Muitas vezes essa doença ela vai aparecer em forma e vai simplesmente aparentar que é outro tipo de doença. É febre. Esse moleque é preguiçoso. É a idade. É os hormônios dele que tá mudando e por isso que ele tá cansado. Não, às vezes pode ser uma coisa muito mais grave. Mas se for diagnosticado com uma antecedência, essa criança pode ter uma vida, né? E pode ser um potencial, uma pessoa que pode impactar milhares de outras vidas. Então, como a gente pode deixar crianças e adolescentes morrerem por falta de informação? Não tem muita explicação. Então, Bianca, muito obrigado pelo trabalho que você faz. Eu, como consumidor do McDonald's, muitas vezes eu via a caixinha lá para ajudar e simplesmente não ligava muito, e agora eu vou olhar com outros olhos, porque realmente o trabalho que vocês fazem é um trabalho incrível, é um trabalho que salva vidas, é um trabalho que ajuda pessoas, é um trabalho que é extremamente relevante. E como você disse aqui, esse Insidercast seja o primeiro de muitos. Enquanto você foi falando, eu fui pensando aqui, eu e o Fábio, a gente tem contato com muitos executivos da de muitas empresas, então provavelmente a gente pode, sim, depois bater um papo, ver alguma maneira de conectar, fazer as pontas, porque é uma causa muito importante. Não é uma causa que a gente
deva achar que é bonitinho e pronto e ficar por isso mesmo. Não, é uma causa que a gente poderia levar muito à frente. Então, muito obrigado pelo seu trabalho, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por você ser essa pessoa caridosa que você é, que você demonstrou no longo do episódio. Fábio, com você. Informação salva vidas, Cleiton Lúcio, e educação e trabalhos como o do Instituto Ronald McDonald salvam vidas. Se você gostou desse episódio, segue a gente lá nas nossas plataformas. A gente está no YouTube, está no LinkedIn, está no Instagram, sempre com algum episódio novo, com executivos que inspiram e com projetos como esse do Instituto Ronald McDonald, que está completando 25 anos. Então, esse episódio foi uma grande lição aqui para todos nós. Segue a gente lá na nossa página, curta o episódio e compartilha aí com a galera para que todo mundo tenha mais acesso ainda a essa informação que é super importante. E também foi uma honra conhecer um pouquinho mais sobre a liderança da Bianca à frente do instituto tão importante. A gente se vê no próximo episódio.